Diálogos oficiais de Mortal Kombat 1 revelam uma lista com mais 27 personagens incríveis que podem chegar a qualquer momento na franquia. Irmã de Raiden. Em alguns diálogos, a irmã de Raiden é mencionada, inclusive um deles diz que a Madame Bo acha que ela está pronta para os combates. E aqui entramos em uma área meio nebulosa, tá? Pois em linhas temporais anteriores, vemos que Fujin, o deus dos ventos, é irmão de Raiden. Como nessa linha temporal, Raiden é apenas um humano comum e o Liu Kang realmente reescreveu tudo, mudando bastante coisa, pode ser que o Fujin agora seja uma mulher e que eventualmente ganhe poderes de vento, assim como Raiden ganhou poderes elétricos, através de amuletos e magias. Pode ser que agora tenhamos aí uma Fujina, né, controlando os ventos, como uma espécie de tempestade dos X-Men. Os Kaitin. A raça de Devorah é citada em um diálogo entre Reptile e Tanya, onde vemos que sua colônia pretende invadir o vilarejo do povo do Reptile. Os Kaitin são uma raça insetoide muito violenta e sanguinária, que invade e conquista locais rapidamente. Devorah é a principal figura dessa espécie, lutando contra tudo e todos pelo bem de sua colônia. Na linha temporal de Liu Kang, ainda não foi revelado muito a respeito disso, porém, na linha temporal alternativa, a partir de Mortal Kombat 9, né, em especial aí MKX e MK11, Devorah tem um papel muito importante na trama. Inclusive, foi ela quem matou Baraka, foi ela quem matou também Mileena e até mesmo Hanzo Hasashi. Chameleon. A Zaterrana é mencionada em diálogos envolvendo Tanya, mostrando que Chameleon é uma Ungadi, assim como ela. Na linha temporal original, Chameleon nunca teve muito destaque, sendo apenas uma personagem feminina que trazia os golpes e as cores das outras ninjas da franquia. Ela foi revelada aí como a próxima personagem cameo a chegar via DLC em MK1. Ela também teve uma breve participação aí no modo história do jogo. Shinnok. E olha, os diálogos entre as Tanyas, tá, são os mais reveladores quando o assunto é multiverso. Shinnok é citado por uma Tanya que aparentemente seria aí da linha temporal original, quando ela ajudou o Deus Caído na sua tentativa de conquista e vingança contra os deuses anciões. Shinnok dispensa apresentações, sendo um dos vilões mais clássicos e conhecidos do game. Na linha temporal original, ele é um deus ancião que foi banido para o submundo por querer dominar a tudo e ser superior aos outros. Bom, o resto é história, né? Tem muita coisa aí. Jax, o militar casca grossa, é mencionado em conversas que envolvem Kenshi, o que faz sentido, né? Segundo o seu final no jogo, quando ele se alia a Jax na OIA, que seria uma versão especial aí da Special Force. Jax é um dos personagens clássicos da franquia, aparecendo pela primeira vez em MK2 e desde então tornou-se figurinha carimbada nos games, com seus braços de metal e seu visual imponente. Noob. Durante o diálogo pré-luta de Johnny com a skin de Van Damme e o Sub-Zero, o Johnny faz uma referência, né, uma piadinha ali, dizendo que ele não é um noob em luta. Pois é, noob é uma gíria aí que significa alguém iniciante, que não é muito bom em algo, mas noob também é o nome do personagem Noob Saibot. Nas linhas temporais passadas, o verdadeiro nome de Noob Saibot é Bi-Han, justamente aí o atual Sub-Zero desse MK1. Na primeira linha do tempo, Bi-Han era o Sub-Zero original, até ser morto por Scorpion. Daí, como possuía maldade em seu coração, a alma de Bi-Han foi até o submundo, e lá a escuridão tomou conta do que lhe restava. Assim, sob o comando do necromante Quan Chi e do deus caído Shinnok, Bi-Han tornou-se Noob Saibot, um ser de puras sombras e que abraçou a escuridão de uma vez por todas, tornando-se um espectro cruel e sanguinário. Boraicho. Quando duas Tanyas são selecionadas para o combate, uma delas pergunta a outra a quem ela serve. E a resposta é no mínimo estranha. Ela diz que é ao Imperador Boraicho, implicando que essa Tanya alternativa de alguma linha temporal perdida serve como um Gadi a uma versão de Boraicho que tornou-se Imperador da Exoterra. Boraicho apareceu na franquia como um grande mestre e que treinou lutadores lendários como Kung Lao e Liu Kang. Ele é da Exoterra, porém ajuda no treinamento de lutadores do plano terreno, justamente por discordar das atitudes cruéis do Imperador Shao Kahn. A única parte meio chata aí desse personagem e bem estranha é que o estúdio ele se passa aí se fazendo de bobo quando falamos a respeito do humor apresentado pelo lutador, pois o Boraicho é gordinho e o que mais se vê nos negócios deles, né, suas movimentações, são peidos, arrotos e vômitos. Pois é, tudo isso aí misturados no seu set de golpes. Ele usa o estilo Drunken Fish, né, que é o estilo de luta que parece que o usuário está realmente bêbado. E isso é interessante sim, porém, os
desenvolvedores deixaram a quinta série tomar conta de suas cabeças na hora da criação do personagem, né? Mavado. Antes da luta iniciar, Li Mei comenta com Kitana que rumores indicam a presença de Mavado em Sundo e Kitana a aconselha a não ir contra ele sozinha. Aparecendo pela primeira vez em Deadly Alliance de 2002, Mavado não deu as caras nesse novo reboot de MK1, mas em linhas temporais passadas ele foi apresentado com uma figura de liderança do clã Dragão Vermelho. Mesmo assim, nunca foi um personagem com muito carisma, mesmo carregando as Hook Words aí do Cabal, quando o venceu e as tomou para si essas armas. Blaze. Mais uma vez, quando duas Tânias se enfrentam, elas mencionam algo relacionado ao poder de invocar dragões, e uma das Tânias comenta que aprendeu isso ao derrotar Blaze. Blaze foi o grande vilão de MK Armageddon, um ser elemental criado à base de fogo, lava e magia, e comandado pelo antigo deus edeniano Argus. No game Armageddon, ele é o vilão final a ser batido, e toda a história gira em torno dos lutadores lutarem entre si para chegarem até o topo da pirâmide de Argus, para assim poderem enfrentá-lo. Quem vencer o elemental poderoso torna-se um deus com poderes praticamente ilimitados. E gente, na moral, o visual desse personagem daria uma ótima fantasia pra carnaval, né? O ano nem virou, mas a gente já tá pensando lá no carnaval, que a gente é brasileiro, né? Não tem como, a gente já fica pensando lá nas festas. Só que infelizmente para alguns homens curtir o carnaval é meio difícil, por conta aí da baixa autoestima, cara. Pois é, a calvície é uma realidade comum entre os homens e que realmente causa um certo desconforto nesse tipo de situação. No carnaval tem gente que recorre a boné, a aquelas perucas coloridas, né, ou até mesmo um chapéu para tentar disfarçar ali a calvície. Só que assim, a solução ideal mesmo é usar a Manual. A Manual é uma empresa que cuida da saúde capilar com tratamentos personalizados e tudo de forma online, sem você precisar ter a inconveniência de ter que sair de casa. Basta acessar o site, responder um questionário sobre a sua calvície e um tratamento personalizado será indicado para você. Aí, com a prescrição em mãos, é só fazer o pedido, que chegará à sua casa com frete grátis. Durante o tratamento, você vai ter acesso a médicos da Manual para tirar suas dúvidas, sem custo adicional. A Manual atende os casos desde os iniciais até mesmo os mais avançados, e os resultados começam a aparecer a partir do 3º mês de uso contínuo. Se liga só nessas imagens que bacana, do antes e depois de usuários reais da Manual. E para você que tá aqui no canal Super Hero, tem um cupom exclusivo. Usando o cupom Super Hero, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido, então corre, porque é por tempo limitado. Clique agora no link da descrição e comece o seu tratamento com a Manual para deixar sua insegurança com seu cabelo para trás. Temos agora Tavian e Dagon. Quando dois Rains vão lutar, eles comentam a respeito da inexistência de Tavian e Dagon nessa linha temporal, dizendo que Liu Kang acertou isso nessa linha atual. Tavian e Dagon são filhos do deus edeniano Argus e de uma feiticeira de Edenia chamada Delia. Eles são semideuses poderosos que protagonizam aí o último game da linha temporal original, né? O MK Armageddon. A referência faz sentido, cara, pois na linha temporal original, Rain é o filho bastardo de Argus com uma edeniana, e sendo assim, meio-irmão de Tavian e Dagon. Vamos falar agora de Onaga. O Rei Dragão é mencionado antes do confronto entre Tanya e General Shao, quando Shao diz que domesticou Onaga e agora vencerá a guerra. Onaga, pra quem não sabe, foi o grande vilão de MK Deception e um antigo imperador da Exoterra, um ser de quase 3 metros de altura que descende diretamente dos antigos dragões. Na linha temporal atual, ele é mencionado em alguns finais, dando a entender que agora ele é uma fera selvagem que foi presa pela família de Shao há alguns anos, e então o general pretende domesticá-lo para ajudar na guerra pelo trono da Exoterra, depondo assim a atual imperatriz Milina. Argus e Delia. Bom, o antigo deus edeniano e a feiticeira Delia são mencionados em alguns diálogos envolvendo Milina e Reptile. Argus apareceu em MK Armageddon como o grande profeta, prevendo o fim dos tempos devido ao alto número de combatentes poderosos e a frequência de guerra entre os reinos, além também dele ser pai de Tavian, Dagon e Rain. Delia é uma antiga feiticeira muito poderosa e esposa de Argus. Será que eles estão para aparecer no próximo jogo? Bom, eu acho meio difícil, mas vamos lá. Hotaru. Ele é mencionado em um combate entre Milina e Havik, quando ele ameaça a Imperatriz exigindo que Hotaru seja entregue a ele, e ela diz que refugiados não serão entregues de volta. Isso dá a entender que Hotaru está escondido ou refugiado aí na Exoterra durante a guerra que acontece em Seidu, com Havik sendo uma força destrutiva no local. Na linha temporal original, Hotaru é um dos principais generais do Reino da Ordem, levando a ordem e o controle a todos que estiverem em seu caminho. E o patriotismo é tanto que ele carrega estandartes de seu reino no seu traje, mostrando que fará o que for necessário
para manter a ordem. Em MK Deception, ele se alia a Onaga, pois vê no Rei Dragão uma maneira de os reinos se manterem em estabilidade e controle absoluto. Christina. Essa é uma nova personagem que aparece muito de relance aí na história do jogo, sendo a esposa, né, barra ex-esposa aí de Johnny Cage, e ela é mencionada em um diálogo entre o Johnny e o Kenshi. Geralt, o antigo imperador da Exoterra, é mencionado em alguns diálogos de Sindel, porém, ele aparece na história do game aí através de Ermac. Aqui, Geralt ganha muito mais importância e relevância nessa nova era de Liu Kang. Na linha temporal passada, ele era o imperador de Edenia, ao lado de sua esposa Sindel e de sua filha Kitana, só que ele acabou sendo morto por Shao Kahn e sua alma foi enviada para o além. Madame Bo. Bom, a senhorinha porradeira aparece em alguns diálogos do Liu Kang com Guilao, mostrando que ela é uma excelente treinadora e uma pessoa de respeito no vilarejo. Pô, todo mundo torcendo aí, né, pra ela vir via DLC como personagem jogável. Kai. Essa pegará aí os 11 fãs de Kai de surpresa, né? Tô zoando, cara, é legal. O personagem é citado em vários diálogos envolvendo Kung Lao. Um deles mostra Kung Lao dizendo a Scorpion que Kai o treinou bem, e Scorpion mostra um certo respeito pelo nome do tal mestre. O que fica entendido aqui é que nessa linha temporal, Kai é um mestre Shaolin que treina novos integrantes no templo. Inclusive, é mencionado que ele ainda anda treinando Ashura no templo. Bom, aparecendo pela primeira vez em MK4 na linha temporal original, Kai era um aprendiz Shaolin, assim como Liu Kang e Kung Lao, sendo excelente lutador que também dominava o poder do fogo, mas de uma maneira diferente. Harumi. Alguns diálogos mencionam Harumi, a namorada, barra noiva, barra esposa de Kuai Liang, afirmando que ela é uma linda mulher e habilidosa. Isso deixa implícito que Kuai Liang está de rolo com a tal Harumi. Inclusive, vemos isso em alguns finais, que contam que eles se conhecem desde pequenos e que mostra que sempre existiu uma fagulha entre ambos. Só que assim, na linha temporal original, ela era a esposa de Hanzo Hasashi, o Scorpion original, né? E ela acabava morrendo aí pelas mãos de Quan Chi, que estava disfarçado de Sub-Zero ao lado do seu filho. E assim então serve de motivação para toda a jornada de Scorpion dali em diante. Bom, na linha temporal atual de Liu Kang, vemos que Harumi poderá ser melhor explorada, talvez em uma DLC ou até mesmo em uma continuação do jogo, podendo até mesmo virar uma personagem jogável. Coitado do Hanzo, né? A vida desse cara não é fácil em linha temporal alguma. Enfim, temos também a Jade, nossa ninja verde favorita, é mencionada em uma conversa entre Liu Kang e Kitana, onde é revelado que ela é uma condessa e que deve ficar próxima a Kitana. Na linha temporal original, Jade é uma assassina e guarda-costas pessoal de Kitana, além de ser uma sua melhor amiga. Ela é extremamente hábil em combate e usa como arma principal um cajado. Descobrimos também que ela e Kotal tiveram um caso no passado, mas não sabemos se isso será explorado mais pra frente. Sutin, a antiga esposa de Kenshi nas linhas temporais anteriores, também é mencionada aqui. Os diálogos dão a entender que Kenshi está se envolvendo com Sutin e pondo mais juízo em sua cabeça. Na linha temporal anterior, Sutin era a esposa de Kenshi e mãe de seu filho, o Takeda Takahashi. Porém, ela foi morta por homens do clã Dragão Vermelho, e assim Kenshi mergulhou de cabeça no combate a esse clã, deixando seu filho Takeda sob a tutela do seu amigo Hanzo Hasashi. Sarina, a demônia do submundo, é citada em alguns diálogos envolvendo Ashura, mostrando que aqui nesse novo universo elas são irmãs, e que Ashura busca trazer ela de volta para o caminho da luz. Na linha temporal original, Sarina tem uma história parecida, porém envolvendo Bi-Han, Sub-Zero original. Damashi, em uma conversa entre Geras e Tanya, podemos ver algo bacana. A Tanya pergunta a ele por que o Shang Tsung Titã usou o nome Damashi para enganar o feiticeiro daquela realidade. E Geras responde que esse é um nome conhecido como um dos maiores enganos de todos os tempos. E é claro que ele está se referindo aí a Onaga, né, que na linha do tempo original usou a sua consciência para criar uma ilusão chamada Damashi, e assim enganar o jovem guerreiro Shujinko, colocando em uma missão onde ele juntou as peças que faltavam para o retorno do Dragão Rei, e assim causando um grande estrago nos reinos. Enera, esse nome aparece em um diálogo de Smoke, que afirma que tem sonhado com demônios, e Raiden pergunta se o seu nome é Enera. Enera é um nome que Smoke toma para si após sua morte na segunda linha temporal de MK, assumindo as sombras de sua alma e tornando-se algo superior no submundo. Hanzo Hasashi. O Scorpion original é citado em vários diálogos, que mostram que ele é um jovem garoto e que está sob a tutela de Kuai Liang e Smoke, no novo clã Shirai Ryu. Inclusive é dito que ele é um jovem lutador com muito potencial, porém carrega muita raiva em seu coração, e tanto Liu Kang, Deus do Fogo, quanto Ashura sugerem a Kuai Liang e Smoke para que eles tenham cuidado ao treinar o garoto, para que o levem aí por bom caminho. E bom galera, Hanzo ele dispensa apresentações, né? Ele é o Scorpion original da primeira e da segunda linha temporal, só que agora ele é apenas um garoto
que tem raiva em seu coração aqui nessa nova era do Liu Kang. Dorfen. Em diálogos que relacionam Rain, esse nome desconhecido aparece, tá? Dorfen é citado como um novo aspirante a mago mestre do reino, que até então substituiria aí Rain após a sua traição para com a Imperatriz Mileena. Não sabemos nada além disso, mas a NetherRealm não costuma dar ponto sem nó, né? E não duvidaria que esse tal Dorfen apareça em alguma sequência do jogo, como um rival aí para Rain. Inclusive, Dorfen também é o nome de uma arena de jogos antigos aí, onde era uma arena que só poderia ser enfrentado pelo Noob Saibot, né? A gente jogaria nessa arena só pra jogar contra o Noob. Jarek. Em um diálogo que mostra dois Smokes, um deles pergunta se seus pais também estão mortos, e o outro responde que sim, graças aos atos de Jarek. Jarek apareceu no longínquo MK4, sendo um novo personagem na trama, mas que é tipo um Ctrl-C, Ctrl-V de Kano, com a voz, golpes e os poderes praticamente iguais aos do seu chefe. Na história, ele é um membro do clã Dragão Negro e já fez uma pequena participação no infame Mortal Kombat Special Forces, o jogo de aventura aí que todo mundo quer esquecer que existiu. Kotal. O Oshtek é mencionado tanto em diálogos quanto brevemente na história do jogo. Kotal aparece nos diálogos quando Mileena diz que dará o cargo que pertencia a Shao para ele, e Reiko diz que Kotal nunca chegará aos pés de Shao. Na história do game, ele é mencionado de leve quando Sindel afirma que Raiden o enfrentou e derrotou durante o torneio de Mortal Kombat. Bom, o Kotal, gente, ele apareceu na segunda linha temporal como Kotal Kahn, o novo imperador da Exoterra, e que governou o local com firmeza e seriedade, prezando pelo bem do povo e pela segurança do seu reino. Ele ainda teve que enfrentar a falsa herdeira Mileena daquela época, em uma guerra civil aí que durou alguns anos, sofrendo alguns ataques e tentativas de assassinatos. Asgarth. Esse personagem apareceu de relance em um diálogo de Baraka, que afirma que seu estilo de luta é baseado no caminho de Asgarth. Esse personagem apareceu na animação não canônica chamada Mortal Kombat Defensores do Reino. Ele é uma espécie de homem-pássaro que age como conselheiro do Imperador Jarrod na animação. É uma referência bem específica e tirada do fundo do armário aí, apenas para os fãs mais fiéis da franquia. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!